para onde a direção dos donos, dos sócios estão indo, para onde... Será que o time está entendendo isso? Né? Será que daqui a pouco a execução não tá indo, né, para um lugar errado? Porque um dos riscos grandes é a paixão pelo meu produto. Eu criei esse produto aqui. Ele é a coisa mais maravilhosa do mundo. O mercado está mudando lá fora e eu não estou vendo o que está vindo, né? Isso me deixa mais perto ou mais longe? Qual que é o propósito? Para quê? Por quê? Então, assim, há um hiato entre o que se quer e aquilo que foi alinhado para que realmente a gente possa ir buscar. Está começando mais um Toxino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou Dani Botelho. Eu sou João Rosa. Eu sou Marcelo Bittencourt. Eu sou o Dagoberto Dalsaço. Legal, Dagoberto. Bem-vindo ao podcast. Cara, vou usar as palavras do João, é um prazer inenarrável ter você Só aqui. Só no final, Dani? Não, mas eu agora vou arrancar esse bordão seu. O Dagoberto foi um professor meu de faculdade, está aqui, é um cara que tem uma vasta experiência aí na parte de consultoria, negócios, né? Tem métodos aí bem bacanas na parte de negócios e ajuda a empresários, líderes aí de negócios. E hoje está aqui dividindo a mesa conosco, com o Bit também aqui, né? É uma novidade aqui, a gente está trazendo mais gente para essa mesa, então o objetivo é que a gente faça mais trocas, faça mais, né? Compartilhamento de informações para ajudar você, dono de empresa. E o Toxino versão Natal, então vocês estão vendo aí que a nossa skin é de Natal, né? Então, estamos no mês de dezembro, chegando esse é possivelmente o podcast número 52 ou 53, estamos já no final de dezembro, a gente está gravando no dia 1º, mas esse episódio vai pro ar aí pro meio, pro fim de dezembro. Então, cara, olha só quanta coisa, um ano de Toxino Podcast Toxino. Já... Cara, voou, hein? A gente tem que fazer um episódio especial de um ano ainda. Prepara aí. Exatamente. Tem que fazer um episódio especial de um ano ainda ali. Mas, cara, muito feliz em receber o Dagoberto. Então a gente desbloqueou a versão Toxino Podcast com o professor, com o Gustavo Lima. Agora traz mais um, o Dagoberto, que a gente já tava namorando o Dagoberto para trazer ele há um tempo. Agora ele... Veio aqui para os bastidores, ficava vendo e agora tá aqui na mesa conosco. Cara, um cara fantástico, tem muito conhecimento, muita coisa para trocar. E a gente vem pro nosso segundo episódio daquela série sobre plano estratégico, né, Dani? Então, é isso aí. A ideia é falar um pouquinho sobre planejamento estratégico, agora com a visão do Dagoberto. Então a gente estava trocando mais ideias aqui no bastidor e a gente falou muito de negócio, falou muito, né? O Thiago estava aqui conosco antes e a gente estava falando desse fio do novelo aqui, que era falar do planejamento estratégico. E aí quando a gente fala de planejamento estratégico, às vezes parece algo muito denso, muito, né, impossível de realizar, ou tipo, que bicho é esse, né? E o objetivo aqui é trocar uma ideia com o Dagoberto, com a experiência que ele tem, com a experiência de consultor, com a experiência que já fez alguns planejamentos também, de olhar para esse perfil, que é o perfil de quem assiste, o perfil dos nossos clientes, que tem esses desafios no dia a dia, né? E não é só planejamento estratégico, mas o que precisa para o planejamento estratégico, quando a gente fala, às vezes, né, da posição dos donos, de liderança, que ferramentas são essas e tal. E para começar, né, Dagoberto, por onde a gente começa Antes de começar, eu queria pedir pro Dagoberto se apresentar pra galera, contar um pouquinho da tua história, contar um pouquinho da tua trajetória e como é que você chegou até aqui, e aí depois a gente introduz o assunto do planejamento estratégico. Sem dúvida. Ô, Dani, que isso? Que mal educado. Claro, bora lá. Bom, manda lá, Dagoberto. É isso aí. Bom, a minha história é uma história diferente, né? Eu diria assim, bastante ampla em termos de experiências profissionais que eu tive. Minha formação original é engenharia química, eu sou engenheiro químico de formação. Né? Eu sempre gostei muito de física, química, matemática, e aí a engenharia foi a minha escolha. E depois de formado, eu fui trabalhar na indústria, né? E foi legal, enquanto tinha problema para resolver. Depois que as coisas estavam acontecendo dentro da área industrial de uma forma tranquila, eu comecei a ficar inquieto, né? Assim, que chato isso, todo dia é a mesma coisa. O processo é o mesmo, a forma de trabalhar é a mesma, os problemas são os mesmos, a gente precisa de ter mais, né, possibilidades criativas. E aí eu me aproximei da equipe de marketing da empresa e tive lá um grande professor, né, que me ajudou muito com muitas dicas e eu me apaixonei por essa área. Tentei ir para a equipe de marketing da empresa, não foi possível na época. E depois que eu saí, eu digo, vou entrar nessa área.
E meu caminho para entrar nessa área foram agências de propaganda. Eu já tinha tido uma experiência anterior em agência de propaganda, o tempo que eu morei em Brasília, na MPM, que foi uma grande agência, já não existe mais. Fiz estágio lá durante um tempo, depois trabalhei lá. E quando eu voltei para Florianópolis e fui trabalhar em agência, para poder entrar em agência, eu tinha que ter uma porta de entrada. Minha porta de entrada foi a área financeira. Então, entrei em agência na área financeira, mas não era lá que eu queria ficar. E fui trabalhando aos pouquinhos e tive um grande incentivo para ir para a área de planejamento, que era uma área até então nascente nas agências, porque o forte era a criação, ainda hoje, né, em qualquer agência o forte é a criação, mas o planejamento hoje tem uma força grande também. Por quê? Porque o planejamento olha para o problema que um cliente tem e não pensa só na comunicação, pensa no contexto geral desse problema e como a comunicação pode resolver. E aí fui para a agência e nessa experiência de agência a gente trabalha com muitos clientes diferentes, de muitas áreas diferentes, com muitas atividades diferentes e eu fui aos pouquinhos me preparando para a área consultiva e em paralelo à minha atividade na agência eu fui desenvolvendo também um trabalho de consultoria, né? E hoje eu atuo basicamente em estratégia, cultura e gestão. Não vejo como separar essas três áreas. Tá? Estratégia, cultura e gestão. Muito legal. Não tem como separar, né? São assuntos que, na verdade, são talvez os 3 tópicos dos que eu mais gosto de falar, né? Então, estratégia, cultura, gestão, e aí colocaria liderança e vendas, são coisas que são assuntos que se a gente senta na mesa para conversar, a gente vai ficar horas e horas e horas e horas. 10 podcasts. Né? Exatamente, tanto que os nossos podcasts falam muito sobre estratégia, sobre cultura, sobre vendas, né? Gestão, liderança, entra de tudo um pouquinho aí na lista dos 50 podcasts do Toxino que a gente tem por aí. Mas, cara, legal te trazer aqui, conhecer um pouco da tua história, ver essa jornada que começa lá com uma formação em engenharia química e aí vai se passando por vários caminhos até chegar hoje no Dagoberto Consultor, com muita experiência, com muito resultado, com muita coisa para compartilhar. A gente já teve grandes oportunidades de ter conversas profundas com o Dagoberto e sempre é uma aula. Então, você que está escutando a gente agora, pega papel e caneta na mão, porque esse cara tem muita experiência para compartilhar e tem muitas histórias boas para contar pra gente. Então, tem muita coisa para você aprender, tá? Então, você que tá ouvindo a gente, não esquece também de já dar um like nesse podcast. A gente tá aqui no YouTube, tá no Spotify. Dá um like, comenta o que você tá achando desse podcast, se inscreve no nosso canal para ajudar a gente a chegar nos 5 mil inscritos. A nossa próxima meta é 5 mil inscritos, era até o final de dezembro, mas falta um pouquinho, falta um pouco mais, um pouco menos da metade, então a gente tá batendo 3 mil inscritos agora, então nos ajude. E agora, Dagoberto, agora que você se apresentou, vamos começar a contextualizar esse assunto, né? E eu queria trazer aqui uma questão que a gente estava conversando antes, que é o seguinte: quando a gente fala em planejamento estratégico, a maioria dos donos de empresa ou donos de pequenas empresas, pequenas e até médias empresas, eles pensam, isso não é para o meu negócio ainda. Eu sou muito pequeno para ter. Eu acho que não preciso de planejamento estratégico. Mas com o público que a gente está falando, a gente chega num momento que o cara, ele precisa do planejamento estratégico. Ele precisa ter essa clareza. Enfim, eu queria trazer essa fala para você sobre as pequenas e médias empresas que acham que não precisam de planejamento estratégico e queria saber o que você pensa disso e depois a gente emenda para dentro dessa contextualização como que a gente planeja, como que a gente constrói até mesmo esse ritual do planejamento. Fala pra gente. Boa, João. Assim, realmente a palavra planejamento estratégico, né, ela arrepia muitas vezes as pessoas. E eu não vejo que seja para menos, né? Porque toda a construção, e o planejamento é uma coisa que, assim, década de 50 para cá se fala muito em planejamento estratégico. A construção toda que foi feita acabou criando muita complexidade nisso. Mas, de fato, o planejamento é uma coisa muito simples. E todo mundo precisa. Não importa o tamanho da empresa, nós, pessoas físicas, precisamos também de algum grau de planejamento. Afinal de contas, a gente tem que saber o que a gente quer para a nossa vida no ano que vem, daqui a 10 anos, né? E isso significa pensar o futuro possível agora. Então, todo mundo precisa. Uma empresa pequena que quer crescer, tem que pensar no seu futuro agora, né? Não adianta ficar só presa na operação do dia a dia, porque ela não vai aproveitar as oportunidades que se revelam, nem vai criar oportunidades, ou seja, ela vai só enfrentar obstáculos e vai ficar, como se diz, apagando incêndio, né? Então, o planejamento, ele é uma coisa que a gente precisa descomplicar,
né? O que é planejar? A palavra planejar é colocar no plano. O que é colocar no plano? Aquelas coisas que eu não consigo pensar em mais do que 2 dimensões, ou seja, são coisas complexas para que eu possa trazer, eu coloco de alguma forma no plano, ou seja, coloco de uma forma mais clara, escrita, mais clareada. E o estratégico vem de um termo grego original, que é um cargo militar, né? O stratégos é um cargo militar, é o cara que fazia a movimentação das tropas em combate. Eu adoro a etimologia das palavras, cara. Eu gosto muito. Então é o cara que tinha uma importância fundamental, às vezes ele nem estava lá no campo de batalha, ele ficava numa região mais alta, numa montanha, observando como estava se movendo o exército inimigo, como estava se movendo o exército dele, e ele passava as ordens de como aquelas tropas deveriam se movimentar para que a batalha pudesse ser ganha. Então, isso já dá uma ideia do que é o planejamento estratégico, né? A gente se afastar um pouco da luta do dia a dia, não esquecendo que ela tem que ser ganha, e pensar como é que a gente pode agir melhor, como é que eu posso usar melhor os recursos que eu tenho, como é que eu posso enfrentar melhor os obstáculos que estão se mostrando, como é que eu posso aproveitar melhor as oportunidades que estão aí que às vezes a gente não vê, né? Então, eu brinco dizendo o seguinte, planejamento estratégico é uma sequência de respostas a sempre 2 perguntas, o que e como. Né? E como? Dado uma situação, o que devo fazer diante dessa situação? E a pergunta natural consequente é, ok, já sei o que eu tenho que fazer, agora é como eu devo fazer. Então a gente está falando dos 2 níveis essenciais de um planejamento estratégico, que é o estratégico em si, o que, e o tático, que é o como, né? Depois entraria um terceiro nível chamado operacional, que é como que eu ponho tudo isso em prática e faço acontecer no dia a dia, que é onde geralmente se falha. Aí a gente diz que tem falhas de execução. Né? E Dagoberto, mas voltando só para a mesma pergunta, né? Por que todas as empresas precisam? Por que existe essa crença no mercado? Da tua experiência, do teu campo de batalha, por que os donos de empresa eles esquecem de fazer o planejamento estratégico? Por que tu enxerga isso? Um pouco é por esse motivo que eu acabei de falar, né? Assim, o envolvimento demasiado com o operacional, né? Sobretudo em empresa pequena, né? Eu brinco assim, às vezes o empresário de uma empresa pequena, ele é o diretor, ele é o gerente, ele é o atendimento de ponta, ele é o financeiro, ele é o marketing, e muitas vezes ele é até o office boy também. Né? Então isso tudo acaba de certa nosso forma... Nosso momento hoje é basicamente esse, né? A gente é tudo e também vamos sentar para fazer o planejamento estratégico. E às vezes tem que ser, mas é isso, tem que reservar um tempo para pensar como eu faço para amanhã. Porque na verdade a função do planejamento é criar ponte. Criar ponte entre um estado atual e o estado desejado. Legal que você falou, né? A gente está, né, nessas posições. A gente sabe, a gente está executando muita coisa, mas a gente sabe exatamente que a gente está em algumas posições. A gente não é todas as posições e isso não vai continuar para sempre. Perfeito, é isso. Nós estamos falando de 1 ano de Talksino, né? E 1 ano, qual foi a construção que vocês fizeram? Gigante? Né? E se vocês tivessem ficado só preocupado com a operação do dia a dia, do que existe, e não tivesse pensado nos estágios que vocês queriam, não aconteceria. Muito legal falar disso, porque a gente vem falando há algum tempo nas redes sociais, para nós mesmos, no Instagram, que a gente produz conteúdo, que o que aconteceu esse ano, em 2023, com o Talksino, é fruto daquilo que a gente escreveu quando a gente sentou para planejar. Então a gente sentou uma primeira vez em janeiro, pensando o que a gente faria com o Talksino Podcast. Na verdade, a gente sentou em novembro, um pouco antes, novembro de 2022, pensando como que seria o Talksino Podcast. E aí, como que seria a nossa trajetória. Eu, com combinado, porque eu ainda era CLT, trabalhava, CLT, Dani, eu só posso fazer isso, eu não vou vender com o Talksino é um projeto para eu produzir conteúdo. E o Dani, beleza, legal, e com o Talksino eu vou fazer isso. E aí, esse foi o primeiro movimento. Logo quando eu saí do trabalho, a gente sentou e agora, o que a gente vai fazer com o Talksino? O Talksino é isso. A gente já desenvolveu um método, então com esse método desenvolvido a gente vai entregar ele desse jeito. E aí, essa foi a segunda conversa.
Terceira conversa, março de 2023, logo na sequência, depois da primeira, né? A gente teve a primeira conversa, eu acabei adoecendo, fui parar no hospital com uma pneumonia, e aí teve um hiato aí, uma pausa, a gente foi viajar para São Paulo. Lá em São Paulo, a gente sentou, eu e o Dani, e começamos a discutir visão, missão, valores, o que a gente quer para nossa vida, o que a gente quer para nosso negócio. Aí que a gente se conectou muito forte com sinergia de objetivos pessoais, como é que a gente vê grana, como é que a gente pensa em grana, como que a gente pensa no nosso futuro, como que a gente vai ser rico e milionário, e a gente entendeu que a gente vai fazer isso juntos. E aí a gente foi construindo passo a passo. E aí tem uma coisa que é muito legal, que a gente foi desenhando como que a gente chegava o Toca o Sino. Quais eram as oportunidades? O que a gente ia fazer aqui, o que a gente ia fazer ali. E aí a gente falou, a gente vai ter terceirização comercial, a gente vai vender 2 milhões por mês, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. E a gente foi botando um monte de coisinhas no papel, de coisas que a gente queria fazer. A gente quer estar em grupo de mastermind, a gente quer trabalhar com esse nicho aqui, que é um nicho que a gente hoje foca, que é a galera que está no mercado digital, vende mentoria, consultoria e imersão. Então a gente foi desenhando tudo isso. A gente também vai atender esse público aqui, empresas que trabalham com Inside Sales, que são empresas que a gente atende hoje também. A gente foi colocando no papel. Eu falando e conversando com o Dani me questionando e o Dani escrevendo, que o Dani tem essa habilidade de sintetizar, né? Então eu sou um cara super expansivo, vou colocando um monte de ideias e tem um pouco de facilidade de pegar a ideia e transformar. E o Dani tem uma facilidade que complementa muito, que é: caramba, João, peraí, tu pegou uma coisa legal aqui, aí ele complementa com o conhecimento dele e coloca no papel. E aí foi colocando, papel não, né, no mapa mental. E aí foi colocando. E hoje a gente olha para trás e desses movimentos que a gente fez de 2, 3 conversas iniciais, aí claro, ao longo do ano falando diversas outras coisas, né? Então a gente teve alguns momentos que a gente falou assim, a gente vai entrar nesse mastermind porque a gente quer pegar esse cara como cliente. E aí fala, entra, pega no mastermind, pega aquele cara como cliente. E aí várias coisas foram acontecendo ao longo do ano, e quando a gente olha para trás, dificilmente as coisas que aconteceram ao longo do ano, elas não tinham sido faladas, ou melhor, até mesmo não tinham sido escritas. A gente não chegou a fazer um planejamento estratégico de cabo a rabo, mas a gente pensou no Toca o Sino no ano de 22, no ano de 23, no ano de 24, no ano de 25, e aí os grandes sonhos que a gente via como empresa. Até, o que o Toca o Sino vai ser daqui a 10 anos? Como que o Toca o Sino passa de uma empresa que é a nossa cara e se torna uma empresa que pode ter equity valuation, que pode virar um software que a gente já pensou e tudo mais. Enfim, tudo isso a gente conversou, a gente falou, e aí quando você trouxe essa frase aqui, o planejamento estratégico é uma ponte para onde a gente está hoje, para onde a gente quer chegar. Cara, isso aqui vai quebrando um monte de vidrinhos aqui na minha mente, porque, é exatamente isso. Um planejamento estratégico pocket, que depois a gente vai falar sobre isso, mas foi o que a gente fez lá atrás, porque a gente estava startando uma empresa, mas ele já foi baseado em o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, em valores muito sólidos que a gente compactuaria. Então até compartilho com vocês aqui os nossos valores, que primeiro de todos, que foi o que, Dani, é isso, pra mim não funciona se não for desse jeito. E o Dani, João, é isso que eu quero também. Ambição. O Toca o Sino não nasceu pra ser pequeno, o João não nasceu pra fazer coisas pequenas. A gente é ambicioso pra caramba. Então eu e o Dani nos conectamos. Segundo valor, muito importante pra gente, transparência. Cara, tudo que a gente tá fazendo tem que estar muito claro. Pra mim, pra você, pros nossos funcionários. Transparência é fundamental. Eu não quero ter melindres para falar de números, não quero ter melindres para falar do que eu penso, do que eu acredito, dos meus sonhos. Não, transparência. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Aí a gente vai para um terceiro valor, protagonismo. A gente estava numa operação, a gente ouviu sobre esse valor, a gente entendeu que aquilo fazia muito sentido e conectava com a gente. Então, por que protagonismo? Porque quem está aqui tem que bater no peito, assumir as coisas e arriscar, fazer acontecer. Eu não quero pessoas que fiquem só atrás das câmeras, só nos bastidores. Eu não quero alguém que se exima de responsabilidade. Não, aqui a gente vai acertar junto, mas também vai errar junto. Então eu te falei aí, ambição que a gente se conectou, transparência que a gente se conectou, protagonismo que a gente se conectou, e aí vem intenção. Cara, se tudo que a gente fez até agora tem uma intenção por trás, a nossa empresa também vai ser assim. A gente parte da narrativa que a venda é 100% intencional, e a nossa empresa também. Todas as ações e os movimentos que a gente toma, ela tem uma intenção por trás. E isso justifica muito as tomadas de decisões que a gente fez no ano de 2023 para chegar onde a gente chegou. Desde
aceitar ou não o cliente, dizer sim ou não para cliente, de contratar ou não um funcionário, de investir ou não em um treinamento, tudo isso teve uma intenção por trás. E aí a gente fecha um quinto valor, que a gente define os 5 valores que a gente vive muito, que é intensidade. Cara, pro jogo que a gente quer jogar e pra curva de crescimento que a gente precisa fazer, se não for intenso, se a gente não botar energia, se não ver a veia do pescoço pulsar com energia, com tesão para fazer as coisas acontecerem, não vai funcionar na nossa empresa. Então, Dani, a gente vai precisar de intensidade aqui dentro. Você topa? Topo, eu tô super intenso. E a gente entendeu que pode ser que o projeto da nossa vida é muito forte, porque a gente tem muita coisa para viver. Mas nesse momento é o projeto que a gente vai dar muito foco e tem muita chance de fazer isso dar muito resultado. Já vem dando. Então, Dagoberto, eu até me estendi um pouquinho nessa fala, mas a gente começou lá atrás planejando o quê, aonde, como e baseado em quais valores a gente ia construir essa empresa. E, cara, a gente olha o saldo de um ano, e não deu um ano ainda, mas um ano de podcast, a gente olha um saldo super positivo. A gente saiu do zero a uma empresa que no último mês vendeu cerca de 6 dígitos no mês. Então, isso é algo muito grande pra gente. E a gente sabe que é só um pedacinho da onde a gente vai chegar. E 2024, cara, o planejamento que a gente já tinha para 2024, ele vai ser todo refeito, porque os números eles já são pequenos para onde a gente vai chegar. E também das conexões que a gente fez, 2024 ele tende a ser muito maior. E óbvio, sempre baseado nesses 5 valores, no grande desejo que a gente tem, no grande sonho que a gente tem. O Dani falou para você agora há pouco tempo, nossa grande visão é construir um ecossistema de empresas, através da nossa mentoria, que esse ecossistema gere R$1 bilhão em vendas de alto valor. Por quê? Porque dentro desse ecossistema que gere 1 bilhão de vendas, eu vou construir a maior inteligência do mercado da área comercial, falando de venda consultiva. Porque se eu giro 1 bilhão aqui dentro, eu tenho muita tecnologia, eu tenho muito teste, eu tenho muito campo de batalha, eu tenho muita contratação, eu tenho muita demissão, eu tenho muito erro, mas também muito acerto. Então esse ecossistema que a gente quer construir é o que nos move. É essa a nossa visão. E aí, claro, tem a missão e tudo mais que depois a gente pode compartilhar em outro momento. Legal. Mas enfim, fazendo esse supra-sumo. Tem um grande porquê por trás aí, né? Por que eu tô fazendo isso? E é muito louco, assim, já passa a bola pra ti, né? Mas é muito louco porque antes de eu ter todo o conhecimento de empreendedorismo, de valores e tudo mais, o primeiro livro que eu li foi o Mito do Empreendedor, Michael Gerber, né? Então, desde que... Posso falar que eu tô aqui... esse livro é sensacional. Posso falar que eu tô aqui no Toxino desde os primórdios, né? Desde praticamente do nascimento. E quando o João contou desse movimento, eu falei, cara, ele já teve todo o pensamento grande, né? Já tinha uma visão, uma longevidade, e aí a gente começa pequeno, claro que tem muito envolvimento no operacional, no tático ainda, principalmente deles que são os fundadores, mas já tem toda uma visão de organograma. Eu sei que isso é só um passo que a gente falta só sentar e construir mesmo, mas o próprio João aqui acabou de desenhar esse planejamento estratégico, né? Onde que a gente vai chegar e vai ser gigante. É muito, muito legal isso. E aí, eu vou passar a bola agora pro Dagoberto. Aqui no bastidor, a gente tá falando, né? No Esquenta, o Dagoberto falou uma coisa muito bacana, que o planejamento que existia era um planejamento denso, né? E era um planejamento meio goela abaixo, que não é verdadeiro, né? Beleza. E ele vai contar talvez aqui um dos casos aí que ele falou de vários empresários dentro de uma mesma empresa, e aí quando dá um passo antes, mas esse planejamento estratégico não vai funcionar. E é muito legal, daí eu vou passar esse gancho, que quando o João fala disso, né, o alinhamento entre eu e ele é tão forte que não é o planejamento escrito que vai fazer o negócio dar certo. É essa base que daí o planejamento vem e a gente olha esse planejamento correndo ao nosso lado e do tipo assim, beleza, tá aqui a oportunidade, é isso que a gente quer. E aí não é o planejamento escrito todo fechadinho que vai fazer você dar certo, mas é a premissa toda e o alinhamento que qualquer planejamento estratégico desenhado, a gente vai executar esse negócio. Cara, e é muito legal falar disso. Eu vou pedir só um parênteses aqui, porque a gente passou por uma decisão bem difícil e forte esse ano. E talvez não seja difícil, foi forte esse ano, que foi
a gente tinha mapeado aqui em 2024, a gente tem um ponto que é, o Toxino ele foi construído baseado em resultados que a gente teve em empresas que a gente trabalhou. O Toxino é totalmente baseado nisso, porque não tem como eu vender alguma coisa, na nossa concepção não tem como a gente vender alguma coisa que a gente não fez, a legitimidade é muito forte pra gente. Só que o que acontece? Conforme vai passando o tempo, se eu ficar preso a essa história daquela outra empresa, eu João, e talvez possa ser uma crença minha e um sabotador meu, eu acho que eu vou perdendo um pouco da credibilidade se o resultado que eu tive foi de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, de 1 ano atrás. Eu sinto que eu preciso estar em movimento e executando esse resultado que eu quero vender. E hoje a gente está construindo esse movimento, né? Então o Toxino ele é baseado nesse resultado. E aí a gente falou assim, cara, pra gente chegar numa curva de vendas que seja 1 milhão por mês de vendas do Toxino, isso vai demorar um pouco. E se eu quero vender na internet para as outras pessoas, que eu construo times comerciais que fazem 7 dígitos por mês, eu preciso fazer isso aqui interno. Eu não posso ter o meu time vendendo menos de 7 dígitos. Pelo menos, sei lá, eu não posso ter um time que já esteja 1 ano comigo e vendendo 1 ano, 2 anos comigo e vendendo menos de 7 dígitos por mês. E aí eu sempre fico nessa crença, caramba. E aí eu sentei com o Dani e Dani. Uma coisa que a gente pode fazer no futuro é terceirizar algumas operações. Então eu tenho a nossa operação que ela está em fase de maturação, está ganhando autoridade no mercado, está vendendo um pouco, mas eu posso vender a empresa, o treinamento, a consultoria do Dagoberto, eu posso vender a consultoria do Marcelo, eu posso ter 3 ou 4 clientes estratégicos que eu não faça só a consultoria, que eu venda para eles. E aí, com isso, eu vou ter um time que vai vender os mesmos 7 dígitos, os mesmos milhões por mês. É o meu time que vende milhões por mês, só que não é do mesmo produto. Só que dessa maneira eu tenho legitimidade para chegar na internet e continuar falando esse discurso que eu monto time que vende 7 dígitos por mês. Então isso, a gente sentou lá em março e falou assim, cara, a gente vai ter então um braço, março ou abril a gente sentou, vai ter um braço de terceirização do Toxino. Então a gente vai ter 3 ou 4 operações além do Toxino vendendo. E a gente deu nome para essas operações. A gente vai ter a operação do farmácia autogerenciável, a gente vai ter a operação X, a gente vai ter a operação do fulano e aí outras que a gente consiga pegar. Mas 2 operações a gente deu nome. E olha que louco, quando chegou nesse ano, isso era para 24, quando chegou nesse ano, em agosto desse ano, a gente conversa muito com uma dessas operações, vinha conversando muito, e ele falou assim, tá, eu preciso de um vendedor aqui. Eu falei assim, cara, tenho esse cara aqui e tal. Ele disse, eu tenho tanto para pagar por mês. Eu falei assim, Edu, que legal, cara, mas assim, escreve aí, o nosso objetivo é terceirizar a tua operação comercial. Eu falei assim, então faz, pô, pega aí, eu tenho essa verba aqui, faz. Daí a gente se olhou, eu falei assim, Dani, vamos pegar isso aí. Tá escrito, a gente já pensou nisso, a gente quer fazer isso, a gente já sabe, não sabe o como fazer, mas a gente já sabe o que a gente vai fazer isso. Tudo bem que estava escrito para 2024, mas a oportunidade está aqui. Se a gente não tivesse escrito, não tivesse conversado, não tivesse estressado esse assunto, tivesse a clareza que a gente queria fazer aquilo, poderia ser um grande desafio e uma responsabilidade muito grande terceirizar. E talvez a gente não tivesse preparado mentalmente para pegar esse desafio. Mas a gente já tinha escrito, a gente já tinha conversado, a gente já tinha até mapeado quem que era a pessoa. A gente foi lá e fez. E aí quando a gente pegou a primeira operação de terceirização, a gente fica confiante. Destravou. E aí destrava, desbloqueia essa nova habilidade. Opa, agora a gente terceiriza comercial. E aí o que a gente fez? Caramba, tem essa operação que a gente quer pegar pra caramba. Então a gente, dentro das nossas intenções, a gente estava dentro de um grupo, e aí dentro desse grupo de mastermind a gente começou a fazer conexão e a falar com uma pessoa, aí até que a gente foi lá, fez cliente oculto, cara, esse cara aqui tá muito mal no comercial. E aí fui lá e escrevi um texto, fiz um cliente oculto, o resultado é esse, tá muito ruim, a gente pode te ajudar, inclusive agora eu também terceirizo o comercial, que antes eu não terceirizava. Se você quiser eu posso vender para ti. E aí, cara, disso aí surgiu uma conversa, aí ele me deu a gente pegou um projeto piloto, fez um projeto piloto e depois assumiu toda a terceirização. Então, 2024 a gente começaria com a terceirização, mas a gente está finalizando 2023 com 2 clientes e com um terceiro que começa em janeiro, que o terceiro também era um cliente que a gente tinha escrito o nome dele. E aí amanhã, que hoje é dia 1º, mas amanhã é dia 2, a gente conversa com outras 2 pessoas
para fazer a terceirização do comercial. E não são contratos de valor baixo, são contratos de valor alto. Quer dizer que a gente vai fechar com essas duas pessoas? Não quer dizer. Mas, de novo, planejamento estratégico. Escrever aquilo que a gente quer. Ter clareza e consciência do que a gente vai fazer nos ajudou a tomar uma forte decisão, uma decisão pesada que era, eu vou antecipar isso e vou fechar um projeto que a gente vai colocar para acontecer. Então, só queria, eu sei que foi um parênteses um pouco grande, mas só queria contribuir como a força de escrever e a clareza do que a gente vai fazer ajuda na decisão do dia a dia. Fica muito mais fácil. Olha que maravilha, tá? A fala de vocês três aqui tá me fazendo bombar um monte de coisa aqui na cabeça, né? E não sei nem se eu vou conseguir organizar tudo que eu fui pensando à medida que vocês foram falando, porque assim, tem tudo a ver com planejamento estratégico. Primeiro, não precisa ser complicado. É isso. Acho que assim, o que é que vocês fizeram? Pararam para pensar o que é que vocês queriam na parceria, na sociedade, o que é que vocês queriam para a empresa, o que tinha a ver com o que vocês são, o que vocês não querem deixar de ser, porque a vida empresarial também nos força, às vezes, a deixar de ser o que a gente é. Então tem que saber até onde eu vou. Então assim, vocês fizeram o alinhamento de sócio. Isso é a coisa mais importante que tem, eu não digo nem no planejamento estratégico, mas quando se monta uma sociedade. Tá? Grande parte dos negócios bomba, e depois que bomba se desfaz porque os sócios não alinharam a sua forma, né, de aliança na base, na largada. Tá? Então, isso é um elemento fundamental. Não tem a ver com planejamento, mas é fundamental até para que a gente possa ter depois um bom planejamento. Porque se os dois sócios já pensam diferente, como é que depois eu num planejamento vou chegar? Vamos jogar no cara e coroa? Não funciona. Tá? E eu estava no bastidor aqui conversando sobre um caso de uma empresa que eu fiz o planejamento, e eu gosto sempre de sentar primeiro com as pessoas que estão diretamente envolvidas na gestão do negócio, para pegar o pensamento de cada uma, né? E eu percebi que tinha alguma coisa assim diferente na forma como cada uma expunha a sua visão. E aí eu peguei um instrumento que eu tenho que identifica determinados pontos que são essenciais para fazer esse alinhamento estratégico e apliquei com todos eles. Depois eu marquei uma segunda reunião com todos juntos e levei o resultado. Ou seja, tinham 8 empresas diferentes. Tá? Como é que a gente, num planejamento estratégico, vai se comprometer na parte... Porque pensar, sentar, passar um final de semana num sítio... É gostosinho. É muito gostoso, né? Dá para fazer stories, dá para se divertir. Mas depois, na hora que o bicho pega de botar na prática, que o mercado traz as suas forças contrárias também, porque o mercado reage aos nossos movimentos, né? Então, se eu não tenho essa clareza, esse alinhamento, essa convicção, esse desposamento do que foi decidido, a gente faz a dispersão. Tá? E uma das doenças estratégicas que está muito ligada a essa dispersão é a falta de propósito e a falta de objetivo. Então, na medida que vocês foram falando, eu gosto de trabalhar, não quer dizer que sejam só essas, e nem quer dizer que precise todas essas, mas são 12 variáveis que são fundamentais de se pensar num processo de planejamento estratégico. Manda lá. Fora as que tem por dentro, né? Mas assim, a gente está falando de propósito, de missão, de visão. Só que a gente não vai desenhar um propósito, missão e visão todo ano. Né? Por isso que é estratégico. Porque ele é um condicionante estratégico. Ele condiciona a empresa a seguir de acordo com aqueles pressupostos. Se isso que eu vou fazer agora está fora do meu propósito ou da minha missão, e a minha missão já tem que refletir o meu propósito, se está fora, significa que eu já estou dispersando. Né? Então, eu tenho que ter isso muito claro na largada. Posso rever isso de tempos em tempos? Posso. Posso trazer novos elementos ou tirar alguns porque o mercado muda, o ambiente muda, a vida muda, tudo muda e a gente tem que renovar? Posso. Devo. Mas não posso mudar o meu propósito, a minha missão, a minha visão a cada ano quando eu faço um planejamento. Significa que eu não sei exatamente o que é que eu quero. Tá? Então, para saber o que eu quero como empresa, primeiro os sócios têm que também saber o que eles querem. Eles têm que conversar, eles têm que alinhar, inclusive nas dificuldades. Como que a gente vai resolver quando eu tiver uma dificuldade? Né? Vai ter que ser sempre no cara e coroa? Não, vamos achar uma outra forma de fazer. Né? E começa até pela questão da própria definição do organograma. Quando a gente olha aqui o mito do empreendedor, ele fala, cara, não importa se você tem sócio, vocês vão ter que definir o papel de cada um. E talvez tenha, e talvez não, e tem que ter o papel de, se tiver embate, se tiver
conflito de opiniões, vai ter que ser um cara que vai tomar a decisão. Isso tem que estar acordado. Pode ser até que a decisão... Não vou dizer assim, claro, estou exagerando, né? Mas pode ser que os dois sócios tenham decidido, vamos fazer no cara e coroa. Tá tudo certo, então tá acordado. Quando houver uma situação, tá decidido que é no cara. Não vai dar briga pela forma de decidir. É legal isso que você falou. E a gente, óbvio, né? Não vou expor aqui, mas a gente fez uma ligação um tempo atrás para ti, numa decisão que a gente precisava tomar, e a decisão tava muito, acho, mais na conta do João até. E eu virei para ele, toma a decisão, é a decisão que tem que tomar, eu vou tomar a decisão contigo, é isso aí, entendeu? É isso aí. E foi exatamente isso que o Dani falou, cara, tu que tem que tomar essa decisão, toma e eu assino contigo. É isso aí. Então, não, né, porque até tava muito mais na pele dele do que na minha. Eu falei assim, cara, acorda aí e tal, toma a decisão e vambora. É isso aí. Se vai dar certo, se vai dar errado, foda-se, mas é o que tem pra ser. É isso aí. E assim, isso que vocês estão falando, esse compromisso com a decisão que foi tomada na delegação, né, de parceria que foi dada, isso tem que inclusive ir para toda a equipe. Tá? Porque é muito comum, às vezes, a gente tomar algumas decisões que parte da equipe não gosta, e aí fica aquele movimento de eu tinha dito que não era para fazer, agora fizeram, agora que... Entendeu? Se dá isso certo, é destrutivo. Tá tudo bem, mas se der errado... Isso é destrutivo. Então a gente tem que tomar uma decisão, mesmo que alguns não concordem, mas todos têm que estar engajados na direção da decisão que foi tomada. Exatamente. Perfeito. Porque senão a gente fica gastando energia interna. E já tem bastante obstáculo de mercado para vencer que vai exigir a nossa energia. Não, a gente não pode ficar gastando energia interna à toa. Faz parte conflito. Nos treinamentos que eu faço com empresa, eu sempre digo isso. A gente é educado desde criança, nossos pais nos educam para não ter conflito, né? Não briga com o irmãozinho, não pode. Não, conflito é importante e ele é inevitável. O que eu não preciso ter é um conflito destrutivo. O conflito significa, a origem, né, da palavra conflito significa olhar, né, fitar, olhar, né, alguma coisa de ângulos diferentes. Legal. Estou vendo a mesma coisa, mas de ângulos diferentes. Então significa, essa é a verdade de um, essa é a verdade do outro, aquela é a verdade do outro. E parece que não é a mesma verdade. Então vamos conversar sobre isso e vamos tirar os pontos em comum. Né? Aí uma vez que está decidido que é isso, todo mundo agora tem que se engajar nisso. Porque se eu ficar nessa visão egóica de que não, eu estou mais certo do que o outro, eu que sei que fazer, não quero fazer, então agora eu não faço, a gente não anda para frente. Eu gosto muito de falar dessa parte filosófica do planejamento estratégico, né? Porque aqui a gente trouxe muitos conceitos e essa parte que está muito no campo das ideias do plano estratégico. Então é muito legal trazer esse contexto. Eu acho que ele rende muito assunto, rende muito assunto. Mas agora, Dagoberto, eu sei que você tem um método que você trabalha para simplificar o planejamento estratégico e eu queria que a gente discorresse um pouquinho sobre esse método, até para a gente... Legal, fomos para o campo das ideias, trouxemos toda a parte filosófica por trás dos conceitos e exemplos de campo de batalha. A gente secou quase um pouco da nossa história aqui, né, Dani? Mas agora, se a gente fosse levar isso para um campo da aplicação, como que a gente faria isso e qual que é a tua sugestão? Bom, qualquer planejamento estratégico, de certa forma, está associado a alguns passos que são essenciais, tá? Então, o meu método não é diferente disso. Claro. Primeiro, eu tenho que fazer o seguinte, tenho que dar uma olhada como é que está o ambiente de negócios e como é que está o meu setor específico de negócio. E depois, como eu estou nesse ambiente, nesse setor. Então, isso é uma espécie assim, isto é o que estou nesse momento, essa é a minha condição desse momento, né? Depois eu tenho que definir o que é que eu quero. Né? E aí, quando eu vou definir o que eu quero, eu tenho que levar em consideração também os recursos que eu tenho, as dificuldades que eu tenho, o que é essencial que eu ainda não tenho, ou seja, eu levanto elementos que são essenciais para fazer o movimento que eu quero. Né? Depois eu tenho que me comprometer com os resultados que nós definimos que a gente quer. Tá? Hoje a metodologia de OKR e KPIs, né? Tem muito a ver com isso. E ela não é uma metodologia nova, por mais que ela esteja sendo usada hoje com muitos modelos de startup, mas ela é uma tecnologia da década de 90, por aí. Né? Então, o que acontece é que ela simplifica... Ela vem do Venato ou estou viajando muito? Não, o OKR veio do Andy Grove, que foi da Andy Grove, que foi da Intel, né? A Intel enquanto startup, né? Então, depois ele levou esse modelo para o Google, inclusive. Né? Tá?
Então, assim, o OKR, o que o OKR fala, né? Eu tenho que definir objetivos e os resultados-chave que eu quero. Os objetivos são qualitativos, né? Onde eu quero chegar, o que eu quero atingir. Eu não preciso quantificar nada. Agora, os resultados que vão me levar a esse objetivo, sim, eu devo quantificar. Eles precisam ser tangíveis. Tá? Esse tem que ser quantificado. Óbvio que o objetivo tem que dizer até quando também, né? Porque senão eu fico sem um horizonte temporal. Tá? E já os KPIs, que são chaves da performance, né? Indicadores que eu vou medir o grau de performance. Porque são duas coisas diferentes. Uma é o resultado, a outra é a performance. Eu posso performar muito bem, mas não tenho resultado. Né? Ou eu posso ter o resultado que eu não esperava, que não dependeu do meu esforço. Então, assim, foi presente dos céus ou da sorte. Né? Não, um exemplo. Pô, a gente está convertendo aqui 70% de vendas, cara. Mas qual que é o total de vendas? 200 mil. Quanto que eu tinha que vender? 500 mil. Minha performance está excelente do meu time aqui. Mas só que o resultado não veio. Por quê? Por que não veio? Ah, porque esse outro número não bateu. Porque esse outro número não bateu. O volume de leads não foi o suficiente. Eu não consegui gerar a demanda correta. E aí, legal. Eu tô tendo performance nessa parte. Mas eu não tendo o resultado que eu alinhei. Perfeito. Né? E essa metodologia se encaixa muito nos modelos ágeis, né, de gestão. Sim, ágeis. Mas toda empresa tem que fazer isso? Não. E aí que entra o Pocket, né? Eu sempre olho muito o que é a realidade da empresa, o que é a mentalidade da empresa, o que é a cultura da empresa. Isso por algumas ferramentas de anamnese, né, de identificação para fazer um pré-diagnóstico. Depois a gente então introduz, por exemplo, tem casos em que é obrigatório fazer um desenho do modelo de negócio. Quando o modelo de negócio não está claro, a gente só faz o modelo de negócio quando a empresa vai surgir. Não, às vezes a empresa se perdeu no meio do caminho. Ela não sabe mais o que é o modelo de negócio dela. Né? E é muito legal porque eu percebo assim, eu gosto de trabalhar sempre com o nível top, né, o diretivo, gerencial, intermediário, e gosto também de trabalhar com as pessoas chaves que são indicadas que estão na linha. E depois eu cruzo a visão de cada uma. Então, assim, é muito comum os diretores estarem imaginando uma coisa que a empresa é assim, que todo mundo sabe que é assado, que está claro que a meta é essa, e quando tu chega ali embaixo, vem informações do tipo, a gente não sabe o que esperam de nós, a gente não sabe. Então, assim, há um hiato entre o que se quer e aquilo que foi alinhado para que realmente a gente possa ir buscar. Então, dependendo do grau dessas coisas, a gente segue um caminho. Né? Então, assim, vai ter situações que eu tenho que rever meu propósito? Vai. Então, eu puxo o propósito e ponho na caixinha. Vai ter que ser visto. Né? A estratégia está clara? Não. A estratégia temos que trabalhar. Né? Há problemas de recursos? Tá. Então, não dá para fazer um planejamento levando em conta que, nesse caso, tem restrição de recursos. Então, tem que levar em conta. Por quê? Porque ou eu planejo dentro do recurso que eu tenho, ou eu planejo o que precisa e o que eu quero e vou atrás do recurso. Aí as parcerias são fundamentais, que vocês falaram, né? Porque durante muito tempo a gente imaginou que o único caminho para ter recurso é banco. Sim. Né? Hoje existem várias possibilidades de parceria, de redes, né? Que a gente pode levantar recursos e pessoas que participam do resultado. Outra coisa importante, né? Durante muito tempo a gente pensou, a empresa tem que trabalhar isolada, sozinha, o resultado é para ela. Hoje a gente pensa em rede e dividir o resultado, né? Agora, mais do que dividir o resultado, é qual é a entrega efetiva que a gente está fazendo para o cliente, que é um outro elemento estratégico que a gente tem que levar em conta. Né? Qual é a expectativa do meu cliente, o que é a minha promessa de entrega para ele. Então, são vários itens que a gente tem, e na medida que a gente vai fazendo essas anamneses, aplicando as ferramentas, a gente vai selecionando o que entra e o que não entra. Porque o método é fundamental. Mas se eu trago muita coisa para o método que não diz respeito à realidade e necessidade daquela empresa naquele momento, eu gasto energia, cansa todo mundo, a gente cria um monte de coisa que fica depois dispersivo, não se usa. Então, né, como tu estava falando, várias coisas que a gente pensou, não tínhamos pensado em realizar, mas quando apareceu no horizonte, momento, puxa, isso está na nossa... E é isso, né? Então, eu posso pensar em certas coisas que ainda não é hora de fazer, mas quando elas aparecerem, quando as oportunidades do mercado me permitirem, eu já sei que aquilo faz parte do que eu pensei. E aí eu pego o barco, né? Porque eu poderia, se eu não vir, eu não pego o barco. É legal isso que você está falando, porque Floripa tem essa base de tecnologia, né?
Tem muita empresa de tecnologia. E é muito louco. As empresas de tecnologia, às vezes, elas saem pela ideia do produto, né? E não pela ideia da empresa. Então, ela nasce baseada, pautada no produto. Aí começa a virar empresa. Só que ainda continua muito amarrada a produto. Então, ela não tem uma visão, normalmente, ela não tem uma missão e tal, e começa a querer trazer gente. E aquilo vira um bolo de moer gente ali, porque não se tem um critério tão definido, né? De atração de gente, de atração de próximo movimento, de oportunidade, né? E quando esse alinhamento do João, quando a gente fez, por mais que a gente tinha mais ou menos no horizonte, né? Como tu falou, temporal, quando as oportunidades acontecem, a gente vê e beleza, faz sentido, a gente dá mais uma olhada, faz sentido. Nesse movimento, quando as empresas estão pautadas em produto, me parece que qualquer movimento de mercado me parece uma oportunidade. E aí vira um Frankenstein lá na frente, né? Vira um monte de retalho lá na frente. Porque, tá, mas agora eu quero fazer isso. Não, mas agora eu reduzo meu comercial. Agora eu faço um movimento assim. Não, agora é o meu movimento de marketing. Não. E nunca tá claro, né? Nunca tá claro esse movimento porque não foi feito um planejamento estratégico do tipo, não, é só isso nesse movimento e as oportunidades vão aparecer nesse movimento. E aí às vezes parece uma oportunidade, sei lá, o canto da sereia no meio do caminho, mas era lá, cara, e o que tu tá olhando para cá nesse movimento? Né? Então, o planejamento estratégico, de novo, por mais que ele pareça um nome complexo, cara, dá uma olhadinha, né? Dá uma olhadinha para essas etapas aqui que o Dagoberto acabou comunicando aqui, né? Olhando para a base, olhando para dentro, depois olhando para todo esse movimento, né? Volta o episódio que dá para entender cada etapa aí até chegar a essa conclusão de tipo, para onde, qual é a finalização ali, como o próprio Dagoberto falou. Para onde a direção dos donos, dos sócios estão indo, para onde... Será que o time está entendendo isso? Né? Será que daqui a pouco a execução não tá indo... né, para um lugar errado, e aquilo virou de novo, uma coxa de retalho lá na frente, né? Exatamente. O rol de produtos sempre é fundamental estar dentro do planejamento estratégico, né? Inclusive em relação a vários níveis de avaliação disso. Por exemplo, meu produto hoje entrega o mínimo, entrega o esperado ou ele surpreende. É uma avaliação que eu tenho que fazer. Né? Meu produto, meu serviço, né? Outra coisa que eu tenho que olhar, como é que está isso no mercado? Né? Esse produto tem vida longa? Né? Tem perspectiva? Como é que está o comportamento dele? Né? Os números que estão mostrando dele? Então, assim, eu não tenho como fazer um planejamento estratégico sem levar em conta também o produto ou o serviço que eu estou ofertando para o mercado. Então, é parte da análise. Então, na verdade, o que o planejamento tem a proposta é isso. Vamos dar uma paradinha, o mais rápida possível, o mais focado possível, o mais objetivo possível, para avaliar as coisas que são essenciais para nós no nosso mercado, para o nosso cliente. E aí a gente revê essas coisas. Porque um dos riscos grandes é a paixão pelo meu produto. Eu criei esse produto aqui. Ele é a coisa mais maravilhosa do mundo. O mercado está mudando lá fora e eu não estou vendo que está vindo, né? Tá aí, né? Blockbuster, tá aí uma série de, né? Kodak, uma série de exemplos aí. Esse contexto é um dos melhores exemplos que existem, cara. O fundador da Netflix, antes de estourar a Netflix, ele levou a proposta dele para Blockbuster. E, não, mas meu negócio não tem nada a ver com isso, meu negócio é isso. Né? Então, eu não abro a perspectiva de olhar assim, eu tenho que ser apaixonado pelo que eu faço, pelo meu produto, mas eu não posso ser cego para a paixão, né? Eu tenho que olhar o que está acontecendo, porque, na verdade, não é o meu produto. E essa foi a primeira era do marketing, produto. A segunda era do marketing, que a gente vivencia até hoje, óbvio que com outras roupagens, é o cliente. E cada vez mais do que o cliente, é a sociedade como um todo. Porque hoje, se eu entrego alguma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Mercado de produtos que fazem mal à saúde. Vou pegar o cigarro como exemplo. Tá? Não é só meu cliente que está em jogo. Tem todo um sistema social que está em jogo. Eu não posso desconsiderar isso hoje. Senão, daqui a pouco eu vou estar sofrendo pressões sociais que vão afetar minha operação como negócio. Então, eu tenho que pensar nisso. Não, eu estou pensando no meu cliente. Meu cliente quer fumar, eu vou entregar o cigarro para ele. Não, mas tem uma sociedade. Isso tem um impacto social. E cada vez mais as tendências são que a gente comece a pensar também no impacto macro da organização no mercado.
Até na porque sociedade. essas organizações que estão pensando nesse impacto macro, elas tendem a ter uma percepção do mercado sobre elas que elevam o seu próprio valor de mercado. Porque no fim das contas, infelizmente, ninguém vai fazer o bem por fazer o bem. Vai fazer o bem porque é visto de uma maneira melhor, que vai elevar o seu nível financeiro ou o seu valuation de uma maneira melhor. Óbvio que o propósito é muito lindo e a gente sempre tem que se apegar ao propósito, mas ele vai estar sempre alinhado com o ganho financeiro, porque é o mundo que a gente vive, é o mundo dos negócios, o capitalismo, ele prega isso e tá tudo bem, a gente tem que pensar isso. E por isso que é legal esse movimento também de entender como que eu impacto o mundo de maneira positiva. É legal o movimento de o mercado enxergar que impactar o mundo de maneira positiva também gera valor para as próprias empresas. Então, por mais que seja, no fim das contas, algo relacionado a gerar mais receita ou gerar mais valuation para minha empresa, no fim das contas o fim é muito bom, porque eu vou gerar impacto positivo para o mundo. Não importa se esse impacto positivo para fazer a minha empresa ganhar mais dinheiro. Não importa. Eu estou gerando... O final, ele justifica esse meio, né? Perfeito. Então, pode falar. Pronto. Desculpa. Não, imagina, até ia trazer você já, Dagoberto, que a gente estava conversando antes de iniciar o podcast sobre exatamente isso, né? A parte do propósito e a parte do lucro, porque o lucro ele tem que ser olhado como uma consequência, porque eu não posso expor aqui, mas eu conversei esses dias com uma pessoa que ela trabalha numa empresa que tem 400 funcionários, e aí veio um grande investidor, é uma empresa que tem uma filial fora do país, e aí vem um grande investidor e mudou tudo, e o pilar deles principal virou produtividade. E aí, legal, produtividade, mas pra quê? Aí eu perguntei pra ela, tá, mas qual que é o propósito? Pra quê? Por quê? E aí só vem só pra produtividade, pra ganhos financeiros, pra lucratividade, mas ainda assim eu não consegui entender qual ganho, qual missão, qual propósito aquilo vai gerar para o impacto da sociedade, mercado e tudo mais. É que a gente entra na era atual e pega a geração atual, e o Dagoberto estava falando isso antes, o dinheiro é legal, mas essas pessoas hoje elas não estão mais trabalhando só pelo dinheiro. Quando a gente vai falar de cultura organizacional, motivar time, fazer esse time ser uma única célula, a gente precisa entender como que essas pessoas se comportam. E hoje, a geração atual, ela é diferente do que as gerações passadas, e ela se comporta e vive e busca muito mais um propósito, algo maior do que elas para fazer parte, do que somente ganhar dinheiro. Então, quando eu começo a entender e começo a pensar que eu quero que a minha empresa seja uma empresa próspera, que cresça, automaticamente essa empresa ela vai lidar com a nova geração, porque o mercado de trabalho ele vai ser composto pela nova geração. E se eu quero manter essa galera trabalhando para mim, eu preciso entender que eu preciso construir algo maior do que só a minha empresa, que só o trabalho. Eu preciso construir um movimento, eu preciso construir um propósito, eu preciso construir algo macro que conecte o sentimento dessas pessoas, porque as pessoas hoje estão trabalhando e vão trabalhar para você, para nós, para mim, pelo meu propósito, pela forma que eu quero impactar o mundo. E aí, de novo, né? Isso pode ser a maneira mais linda do mundo que eu vou escolher fazer. E essas pessoas vão se conectar com isso. Perfeito. Eu gosto de pensar que o lucro é um pressuposto. Boa. Tem que ter lucro. A empresa tem que ter lucro. A empresa que não tem lucro morre. Né? Se a gente todo dia, eu agora vou ser fit, mas não como, eu vou morrer, né? De inanição. É a mesma coisa uma empresa. Então, eu vejo assim, lucro é pressuposto, não pode ser esquecido, jamais. Mas não é em função dele que toda a organização se move. Boa. Isso, é de um propósito. Boa. É de um ideal maior de algo que eu quero entregar, né? Ou seja, de uma intenção somada a uma contribuição. Tá? Aí eu consigo amarrar a minha missão, que é a forma prática do que eu estou fazendo nesse momento, para tentar chegar nesse propósito. Talvez eu não consiga chegar no propósito em plenitude, mas a minha missão vai me dizer até onde que eu devo chegar. Quando a minha missão já estiver mais ou menos cumprida, eu posso transformar numa outra missão. Provavelmente o propósito vai continuar o mesmo, porque se mudar o propósito, muda a empresa. Sim, é outra empresa. Né? E eu acho que o momento mais importante para a gente rever isso, olhar isso e bater nessa tecla é o planejamento estratégico. Porque é o planejamento estratégico que vai guiar. Então a gente está conversando aqui agora sobre isso e entrando nesses temas porque a gente estava falando sobre planejamento estratégico. E aí o Dani trouxe um ponto, né?
pô, legal, não é só que estava escrito, é o que a gente estava vivendo. Porque o planejamento estratégico, ele não é um papel bonito para pendurar na parede, assim como missão, visão e valores. Ele é um mapa para nos guiar. Eu preciso estar em constante movimentação para executar aquilo. Então não é eu coloquei no planejamento estratégico e eu esqueci, não. Quais são as rotinas e os rituais que eu vou fazer semanalmente, diariamente, semanalmente, mensalmente, para entender e fazer os checkpoints que se eu estou chegando naquela visão, naquela missão e alcançando aqueles resultados que eu planejei. Então, tem que pensar nisso também. Porque não é legal, vou parar, vou pro resort, vou construir, porra, foda. E aí como é que eu acompanho isso no dia a dia? E aí que vem toda uma rotina de gestão. Sim. Reunião semanal, reunião mensal, reunião trimestral, reunião semestral e reunião de fechamento de ano. Isso precisa acontecer. A manutenção do planejamento estratégico, que é para 5, 10 anos, legal, tô olhando, mas eu preciso entender qual que é o meu plano do ano e acompanhar isso diariamente, porque todas as minhas decisões, elas precisam ser, ou elas precisam ter uma pergunta bem específica. Isso me deixa mais perto ou mais longe de onde eu quero chegar? Perfeito. Porque quando eu tenho escrito, quando eu tenho claro, essa pergunta ela funciona. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei. Eu sei o que eu quero fazer, eu sei. Eu sei o que eu quero contribuir, eu sei. Então tá. Então qualquer decisão que eu for tomar, essa pergunta vai aparecer. Isso me deixa mais perto ou mais longe? Porque é muito fácil de tomar decisão assim. É dolorido. Dói o estômago, embrulha, mas se eu tenho clareza, se eu sei o que eu quero, putz, não dá pra fazer agora porque vai me deixar longe de onde eu quero chegar. Ou não dá pra fazer agora, dá pra gente terceirizar agora em vez de terceirizar ano que vem, porque eu quero chegar lá. Então a gente consegue perceber isso. Sim. Cara, muito massa, Dagoberto, muito legal trocar essa ideia contigo. Por favor, venha mais vezes. Eu acho que você tem uma imensidade de conteúdo e o jeito que você fala, o jeito que você traz esse contexto, eu acho que conecta muito com aquilo que a gente acredita. Então, a gente gosta muito de conversar com pessoas do campo de batalha. Então, foi uma aula conversar contigo, trocar essa ideia, porque foi um episódio de muita troca de ideia, assim, você trouxe conceito, a gente trouxe conceito de cá, a gente trouxe a nossa experiência, isso que quem tá ouvindo valoriza bastante. Então, de verdade, muito obrigado por ter vindo aqui. Quem tá escutando a gente ou vendo a gente no YouTube, não esquece, dá um like nesse episódio, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Não esquece também de tirar um print se você estiver no Spotify e lá no Instagram e marcar @JoãoCSRosa, @DaniBotelho. Tá aparecendo aqui o Instagram de todo mundo, @MarceloBoficial, Marcelo Bittencourt Oficial, BT Oficial, eu sempre esqueço. E fala o seu Instagram pra galera também te marcar. Não tem o Instagram. Não tem Instagram? Não. Então não dá pra marcar o Dagoberto. Mas enfim, marca deixa a gente. deixa nos comentários. A isso. gente troca essa ideia. Exatamente. E ajuda a gente a disseminar esse conteúdo. Cara, tem tanta gente que precisa ouvir um pouquinho sobre esses conceitos que a gente trouxe hoje, porque tá no momento derradeiro do ano, tá começando a planejar seu 2024 e pode fazer isso de uma maneira muito melhor com esse podcast. Então, é isso. Dagoberto, cara, a gente tem um ritual, que o ritual vai dar sacada. A gente vai falar uma sacada, cada um vai deixar a sua sacada para a galera que tá ouvindo. Então vamos começar por aqui. O Dani anotou algumas sacadas nossas aqui. Dani, pode abrir a sacada. Cara, pra mim é do campo de batalha aqui, né? Alinhamento interno, se você é um solitário, um dono de negócio solitário, então faça esse alinhamento interno antes de pensar aí o próximo passo ou com seu sócio. Então faça esse alinhamento, isso é a base de tudo. E a conexão que saiu bem no começo do podcast aqui, planejamento estratégico, cara, 2 perguntas, o que você quer, né, e o como você vai fazer isso. Boa. Então olha para esse ambiente, olha o interno, tem sócio, beleza, alinha com o sócio, o que vocês querem para a vida de vocês, o que vocês querem como negócio, e cara, depois o que para o próximo ano e como vocês vão chegar nisso no próximo ano. Boa. A sacada que eu deixo e que para mim foi muito legal ouvir isso é que o planejamento estratégico, ele é a ponte de onde você tá e para onde você quer ir. Cara, para mim, só essa frase que o Dagoberto trouxe valeu todo o papo. A gente poderia ter parado ali na hora e finalizado. Foi sensacional. O planejamento estratégico é a ponte de onde você tá para onde você quer chegar. É isso. Pô, que legal, cara. Que legal. Marcelo. Eu vou compartilhar minha sacada aqui que eu anotei. E, inclusive, foi um movimento que
pra mim é muito importante, né? Eu vim de lá de Portugal por conta desses caras aqui, ó. Não pensei 2 vezes pra mim, mas minha sacada é: se você não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, faça seu planejamento estratégico, encontre seu propósito e venda esse sonho para as pessoas, seus funcionários, seus clientes. Implante isso na sociedade. Show. Massa. Isso aí. Dagoberto, fala pra gente aí. Planejar não é fácil, planejar não é difícil, mas tem que começar. Boa. Massa. Boa. Boa. E por último, eu queria dizer que foi um prazer inenarrável Dagoberto te receber e gravar mais um episódio, a gente completando aí 1 ano de Toca o Sino Podcasts. E Dagoberto, a gente tem o último ritual que é tocar o sino. O convidado toca o sino. Então, com força, com energia, quero que você pegue esse sino agora e arrebenta, toca esse sino pra gente terminar. Bom, aproveitando 1 ano, né, do Toca o Sino e o Natal. Ho, 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 ho. Muito bom, muito bom.